Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A NASA divulgou imagens de satélite do furacão Milton, considerado o maior já registrado no Golfo do México desde 2005. Ele já atingiu a categoria 5, que é a escala máxima de um furacão. Nós ficamos preocupados, com a questão da categoria estar sempre subindo, mas sempre confiantes aí que no final vai dar tudo certo. O pior furacão em 100 anos do país. As autoridades dos Estados Unidos trabalham para contabilizar os estragos do furacão Milton, que até o momento da gravação desse podcast deixou ao menos 10 mortos na Flórida, estado que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, abriga quase 600 mil brasileiros. E o Milton atinge a região em momento crítico, apenas 2 semanas após a passagem de outro furacão, o Helene. Quais são as principais características do furacão Milton? Como ele se compara a outras tempestades? Quais são os países que são afetados pela temporada de furacões? Esse episódio é mais um sinal das mudanças climáticas? O 15 Minutos de hoje explora os detalhes desse fenômeno devastador com o meteorologista do Instituto Climatempo, Vinícius Lucírio. Oi, Vinícius, seja bem-vindo. Olá, Fara, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E quem nos acompanha nessa edição do 15 Minutos é a correspondente da Record nos Estados Unidos, Juliana Rios. Juliana, o furacão Milton está sendo monitorado 24 horas por dia desde a sua formação e mesmo assim já deixou um rastro de devastação na Flórida, né? Oi, Fara. Oi, Vinícius. Com certeza, Fara. O monitoramento constante das autoridades meteorológicas é fundamental durante eventos como esse. E a população está bem atenta às atualizações e principalmente às orientações. A previsão era de que a tempestade chegasse à costa da Flórida ontem, no horário local, e infelizmente ela cumpriu o que prometeu. Ela atingiu a região perto de Tampa, que tem mais de 3 milhões de habitantes, e as autoridades ainda contabilizam os estragos. Na região onde eu moro, o furacão perdeu ainda mais intensidade, chegou como categoria 1, mas ainda assim os ventos derrubaram muitas árvores e deixaram as ruas muito sujas. Milton foi classificado como um furacão de categoria 5, a mais poderosa, embora sua força tenha oscilado e vem perdendo intensidade a cada dia. Vinícius, o furacão segue ativo, mas agora qual que é a tendência? Agora a tendência é que essa tempestade, conforme ela avance mais para mar aberto no Atlântico Norte, ela vá perdendo intensidade, Agora é um furacão categoria 1, mas nos próximos dias já deve aí ser rebaixado para uma tempestade tropical ou depressão tropical, até se tornar um sistema extratropical e já não traz mais ameaças, para áreas continentais. Vinícius, o furacão Milton se formou no Golfo do México e se intensificou devido às altas temperaturas das águas. Mas o que é um furacão e como ele se forma? Bom, Fara, aqui é uma pergunta bem interessante porque a gente pode até desmistificar algumas coisas, Bom, um furacão, ele é um ciclone de origem tropical. Nós temos ciclones extratropicais, que são comuns no sul do Brasil, os subtropicais, que são híbridos, mas os furacões são ciclones de característica tropical, ou seja, eles se formam em regiões mais tropicais do planeta com águas mais quentes, Então, essa energia fornecida por oceanos mais aquecidos faz com que o furacão ele vá ganhando força ao longo dos dias. Na verdade, ele começa aí com uma pequena perturbação nos campos de vento, uma pequena ondulação, que ao longo dos dias, conforme ele vai passando por essas regiões de águas mais quentes, ele vai se intensificando. A área de baixa pressão associada ao ciclone vai ficando mais profunda também, com pressão mais baixa, e ele vai tomando aquela forma circular característica. Quando a gente olha uma imagem de satélite, ele tem aquele formato circular, aquele formato que parece até um ioiô, um olho característico no meio do furacão, mostrando a intensidade dele. E também ele precisa de um ambiente menos hostil, aí a gente falando de atmosfera, com pouca diferença de intensidade dos ventos entre regiões mais baixas, próximas da superfície, e áreas mais altas, lá entre 10, 12 quilômetros de altitude, porque aí ele tem mais tempo parado ou praticamente estacionado no mesmo lugar para ganhar aquela intensidade, se alimentando, entre aspas, da energia fornecida pelo oceano quente. Aí ele toma aquela trajetória em direção a áreas continentais, afetando aí principalmente regiões costeiras. Ô Vinícius, por que o Milton foi considerado a tempestade mais poderosa que se formou no Atlântico Norte nos últimos anos? Quais foram os componentes que ajudaram a essa formação? Aqui o furacão Milton ele ganhou bastante intensidade numa região que tem esses ingredientes para a formação de um grande furacão, ali no Golfo do México. Tínhamos uma atmosfera pouco hostil para a formação dele, então com pouca variação de ventos,
entre vários níveis da atmosfera, e uma água também, a superfície do mar ali na região do Golfo do México, com temperaturas acima da média. Nessa época, a água já é quente, tá? Porque acabamos de sair, né, do verão no hemisfério norte, então atingiu-se o pico do aquecimento, mas a temperatura da superfície do mar ali naquela região está acima da média. Então, além da energia que comumente já se tem, existia um excesso, um excedente, né, de energia fornecido para o sistema. Então, por conta disso, ele começou ali com uma depressão tropical, depois evoluiu para uma tempestade tropical, que foi quando foi nomeada, e logo um furacão categoria 1, e muito rapidamente, de forma explosiva, né, quando o sistema ganha força assim, de forma bastante acelerada, em menos de 24 horas ele se tornou um furacão categoria 5. E como você mesmo mencionou, o mais intenso dos últimos anos. Desde pelo menos 2005 a gente não tinha um furacão com pressão atmosférica no olho dele tão baixa quanto o Milton agora. Aí, quando ele foi fazendo a trajetória dele em direção à Flórida, ele foi perdendo um pouco da intensidade, chegou como categoria 3, mas ainda assim, por conta dessas condições, o mais forte aí dos últimos anos em termos de pressão e o quinto mais forte já registrado em toda a história da Bacia do Atlântico. Diversas áreas receberam ordens de evacuação, incluindo as partes da cidade de Pinellas, onde o furacão Helene causou estrago e provocou várias mortes. Quais são as principais diferenças entre essas duas tempestades, Vinícius? O furacão Helene, ele teve um ciclo de vida mais rápido do que o furacão Milton, e ele se formou ali numa região bem próxima também de onde Milton se formou, fora do Golfo do México, mas depois ele avançou, né, para dentro do Golfo do México, e dentro do Golfo do México ele começou a ganhar intensidade. E bem antes, imediatamente antes de fazer o landfall ali na região do Big Bend, na Flórida, landfall é quando o olho do furacão, ele encontra a terra firme, tá? Aí, quando ele começa a adentrar o continente. Ele já intensificou antes de fazer o landfall, então ele chegou como categoria 4. E por conta disso, né, o Helene esteve associado aí a uma grande elevação da maré causada pela tempestade, que foi um dos principais problemas dessa tempestade, né? Muitas áreas ficaram inundadas, e também por ele ter adentrado o continente ali na região do norte da Flórida, foi para a Geórgia também, Carolina do Sul, causou muitos alagamentos, e os ventos com força de furacão, categoria 1, foram sentidos até mesmo em Atlanta, bem no interior da Geórgia. Então, esse é um grande diferencial com relação ao Milton, né? O Milton teve o pico de intensidade em alto mar, no Golfo do México, próximo da costa ali do México, mas ele perdeu intensidade antes de atingir diretamente a região ali próximo da Baía de Tampa, na Flórida. E prova dessa preparação é que os americanos demonstraram que estavam indo para uma guerra. As cidades ficaram abandonadas, com as ruas e as praias vazias. Parques famosos fecharam as portas à espera do furacão. Agora, por que os Estados Unidos são tão atingidos por esses fenômenos? Aí, no caso, nós temos todos esses ingredientes, né, para a formação de um furacão, ali nas proximidades, né, da costa dos Estados Unidos, especialmente a região do Golfo do México, e ali próximo da Península da Flórida, né, entre o estado da Flórida e as Bahamas. Então, essa região tem uma condição de águas bem mais quentes durante o período da temporada de furacões, e nós temos ali também uma corrente oceânica que transporta calor para aquelas áreas do Atlântico Norte, a corrente do Golfo. Ela ajuda, né, a transportar calor de áreas tropicais para áreas mais temperadas lá, próximo da Europa, mas também ajuda na manutenção de águas quentes durante o verão. E também tem essa condição de pouco cisalhamento vertical do vento, ou seja, essa diferença, né, entre os ventos na superfície e os ventos em altos níveis, essa diferença é bem pequena, então favorece a formação de furacões. E também tem outros fatores relacionados à circulação atmosférica no Atlântico Norte. Tem um sistema de alta pressão ali na região do Atlântico Norte, chamada de Alta dos Açores, e a circulação desse sistema de alta pressão, que é no sentido horário no hemisfério norte, favorece, né, a propagação de perturbações que se formam ali próximo da África e depois se deslocam em direção ao Caribe e aos Estados Unidos. Então, praticamente todos os anos, nós temos os Estados Unidos sendo atingidos por grandes furacões, né? E principalmente os estados que mais vêm na nossa mente são o Texas, que é muito atingido por furacões, e também o estado da Flórida, que também é muito atingido por furacões, inclusive muitas tempestades recentes, né? Você citou esses dois estados americanos. O Caribe é um outro destino bastante procurado para viajar, essa região aí, né? Mas é muito atingida por desastres naturais. Os turistas precisam estar atentos a esses destinos, principalmente na chamada temporada de furacões. Quando é esse período, Vinícius? Quando que os turistas precisam ficar atentos e, se for o caso, evitar
viajem à região nesse período? Olha, na região do Caribe, na verdade, na bacia do Atlântico Norte, a temporada de furacões ela se inicia em junho e ela vai até o dia 30 de novembro. Mas, normalmente, né, ela começa e termina com menos tempestades. O pico acontece mais ou menos ali entre os meses de agosto e começo de outubro. Para o brasileiro que não está muito familiarizado com esses fenômenos, Vinícius, quais são as diferenças básicas entre furacões e tornados e o que são as categorias dos furacões? Então, nós temos aí dois fenômenos que são bastante diferentes um do outro, tá? E causa bastante confusão, realmente isso é uma confusão muito comum, né, que a gente vê. Um furacão é uma tempestade de grandes dimensões, né? É um ciclone de origem tropical que geralmente cobre uma área de centenas até poucos milhares de quilômetros. Então ele atinge uma área muito maior por um tempo maior, trazendo aí condições de ventos muito fortes, chuva torrencial à extrema, né? Que traz aí grandes problemas com alagamento, deslizamentos de terra, dependendo da região do globo onde ele acontece. E também a elevação do nível dos mares em regiões próximas da costa. Então isso numa região muito ampla afeta muita gente, muito mais pessoas de uma única vez. E ele tem uma escala de tempo, uma duração muito maior. Então em dimensões, realmente nós temos uma tempestade muito maior aí relacionadas a furacões. Mas tornados, um tornado ele é mais conhecido por conta do funil característico, né? Que liga aí a base de uma nuvem de tempestade e a superfície. E é uma tempestade que ocorre numa dimensão muito menor, tanto em espaço quanto em tempo. Em geral, um tornado ele atua aí numa região de poucos quilômetros, tá? Ele tem um rastro de atuação. Muitas vezes ele causa um problema em uma parte da cidade, a outra fica intacta. Então, os impactos de um tornado ele tá limitado aí justamente aos arredores do fenômeno. E ele tem uma duração de pouquíssimo tempo comparado a um furacão. Então, uma região que é atingida por um tornado, Fara, você não vai ver, por exemplo, um tornado por horas parado numa localidade. Muitas vezes o estrago é na escala de minutos, de 1 a 5 minutos, assim, no máximo, é o tempo suficiente para um tornado provocar o estrago. E os furacões, eles são classificados por uma escala que a gente chama de escala de Saffir-Simpson. Então, ele começa aí com uma depressão tropical, vai para tempestade tropical e depois os furacões categoria 1, 2, 3, 4 e 5, que é a máxima da escala. E os tornados, eles são classificados também nessa mesma, quase nessas mesmas categorias, né? Só que aí a gente chama de F0, F1 até F5, que é a escala Fujita. Aí também a diferenciação é pelas faixas da velocidade dos ventos. Então, quanto maior a escala, quanto maior o nível nessas escalas, mais raro é o fenômeno, pelo menos até agora, né? Vinícius, furacão no Golfo do México, você citou aí que no México, exatamente, semana passada, a gente teve enchentes em algumas regiões. Tivemos notícias ainda de chuvas fortes que alagaram partes do deserto do Saara, na África. As mudanças climáticas afetam os países de maneiras diferentes. Esse ano, por exemplo, o Brasil já enfrentou vários eventos climáticos extremos, como ondas de calor, estiagem, chuvas intensas e período de chuva. Você acha que esses fenômenos extremos vão se tornar mais comuns daqui para frente, Vinícius? Sim, com certeza, Para. Eles vão ficar mais comuns e não apenas mais frequentes, tá? Eles vão ficar mais abrangentes, eles vão ficar mais intensos e também vão ficar mais longos. Aí aqui no Brasil a gente pode falar, por exemplo, de ondas de calor que acontecem durante o período de primavera, né? Em grandes áreas do interior do país. Essas ondas de calor, elas sempre ocorreram, mas antigamente elas vinham aí ocorrendo com uma intensidade maior a cada 5, 8 anos. Agora elas estão se tornando mais recorrentes. A cada ano a gente tem 1, 2, 3 ondas de calor com essa intensidade maior e elas estão se antecipando, né? Já ocorrendo ali nos meses finais de inverno. Antes era só setembro, agora agosto também é um mês que tem aí uma incidência alta de ondas de calor. E elas podem até se prolongar até o mês de novembro, que já é um mês que normalmente costuma ter aumento de chuva e redução do calor extremo sobre áreas do Brasil. Então, fenômenos como esse, de ondas de calor, chuvas extremas, especialmente aqui no país, né? Nós temos aí a região sul como uma das regiões mais vulneráveis para a ocorrência de temporais mais intensos e frequentes, e eventos de chuva também muito persistentes e volumosos, né? No longo prazo, a gente vê essa tendência. E a nível global, como a gente citou, né, bastante aqui, a ocorrência de mais tempestades tropicais, né, como furacões, ocorrendo até em regiões que eles não são tão comuns de ocorrerem, tá? Ou em frequência maior também. E claro, essa chuva que se deu no deserto do Saara é uma demonstração de que uma atmosfera mais quente realmente retém mais vapor d'água. Então essa
eu considero, Fara, como uma prova cabal de que realmente as coisas não estão normais. A situação está se deteriorando cada vez mais. Com certeza, Vinícius. O furacão Milton e outros eventos climáticos extremos são alertas sobre a urgência para que todos nós possamos tomar ações para proteger o meio ambiente. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos do meteorologista do Instituto Climatempo, Vinícius Lucírio. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Fara. Foi um prazer. Agradeço também a participação da correspondente da Record nos Estados Unidos, Juliana Rios. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!